Quantos de vocês não pensaram, vou começar a malhar, agora eu vou perder peso? Passa uma semana, passa 2 semanas e a balança não sai do lugar. Será que o exercício físico realmente faz emagrecer? Ou tem alguém que não está te contando algo? Fica comigo aqui nesse vídeo, que a gente vai te explicar aonde a atividade física é importante, aonde ela colabora na sua perda de peso e como fazer a atividade física correta para você ver a balança diminuir o peso. Olá pessoal, meu nome é Carlos Augusto, formado há 31 anos, dos quais 21 anos dedicado à cirurgia bariátrica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividade física na perda do peso. A atividade física é uma rotina que todo paciente precisa ter, seja ele magro ou obeso. A atividade física vai ativar todo o sistema do seu organismo para que ele se torne mais eficiente. Perdendo peso ou não, a atividade física vai lhe dar mais vigor no dia a dia, vai lhe dar mais força muscular àqueles que estão chegando para a idade. Quem tem a partir de 35 anos tem por obrigação fazer musculação, porque a perda muscular é importante no dia a dia quando a gente vai ficando mais velho. Então, independente do peso, a atividade física é extremamente importante para a nossa saúde. Ela é fator preponderante na perda do peso? Não. Peso é uma balança de ganho e de gasto de caloria. Então, essa balança para você perder peso, ela tem que estar com o gasto maior do que o ganho. É muito simples, é uma matemática de somar e diminuir. Então, não adianta determinadas estratégias de perda de peso se você está consumindo muita caloria. Vamos dizer que você vai andar 1 hora e meia. Que você gastou nessa caminhada umas 400, 450 calorias. Depende do ritmo, claro. Terminou a caminhada, você toma uma latinha de cerveja, ou você senta para tomar um refrigerante com um pastel. Provavelmente, você vai consumir mais caloria do que você gastou. Então, aquela caminhada serviu para quê? Para lhe dar condicionamento físico, para melhorar a sua fisiologia, mas não para perder peso. Então é importante o paciente, a pessoa entender essa balança, que para ela se tornar negativa e a pessoa perder peso, o gasto tem que estar maior que o ganho. Então a atividade física diária com gasto de energia importante vai ajudar muito e vai fazer você perder peso, caso você esteja consumindo pouca caloria. Então, o principal ponto para você perder peso é a alimentação, não é a atividade física. 80% da sua atenção tem que estar na alimentação. Não adianta você ter uma alimentação inadequada, comer muita caloria e malhar, porque a balança não vai ficar negativa. 80% de sua atenção foque na alimentação. Não adianta querer encher uma pia com o ralo aberto, porque você não vai ter sucesso nunca. É a mesma coisa que querer emagrecer comendo muita caloria. O paciente que quer perder peso, o paciente que quer ter uma boa qualidade de vida, e a boa qualidade de vida vem com a perda de peso, não pode querer uma solução mágica. Não pode querer que uma varinha de condão chegue na cabeça dele e fale assim, prim, você vai perder peso. E ele começa a perder peso. Não dá. Tem que controlar a alimentação. E para você controlar a alimentação, o que é que você precisa fazer? Ter regularidade. Não adianta você tomar um café e jantar. Você vai ter fome no meio do caminho. Você vai beliscar o que vem na frente. Você precisa ter regularidade. Então você precisa fazer as suas 5 refeições. Você precisa evitar muita caloria que não presta. Você precisa evitar de consumir bobagens. Sempre aqueles alimentos que são os menores e os mais gostosos são aqueles que têm mais caloria. Então, se você tem uma dieta rica em proteína, se você consome menos carboidrato,
se você evita comer determinados alimentos que não vai te dar valor nutritivo, vou lhe dar um exemplo de uma coisa que é maravilhosa, que todo mundo gosta. O pão, o miserável pão. Ele já tem uma forma de uma bomba, né? O pão, o cacetinho, ele tem forma de uma bomba, né? Então, farinha, fermento, açúcar e sal. Qual o valor nutritivo que vai lhe dar? Só vai lhe fazer engordar. Então, é importante que você tenha um controle e uma conduta alimentar adequada durante o dia, para facilitar a sua perda de peso. Hoje, imagina que você fica às vezes 2 horas na academia. Em 10 minutos, em 5 minutos, em 2 minutos, você consome a caloria que você gastou durante 1 hora, 2 horas. Isso é decepcionante. Isso é muito ruim para a cabeça, para o psicológico da pessoa. É importante que a pessoa que queira perder peso coloque tudo no equilíbrio, para também não exagerar nem de um lado nem do outro. Porque às vezes a pessoa também está com o peso muito aumentado, começa a fazer uma atividade física muito intensa, começa a ter lesões no joelho, no calcanhar, no tornozelo, distensões musculares, e faz com que ela fique sedentária por um bom tempo por causa da lesão que ela adquiriu fazendo atividade física errada para o tamanho do peso que ela tem. Então é importante o acompanhamento em todos os sentidos, para que não faça o caminho inadequado. Situações muito interessantes. Pessoas amigas, pessoas próximas, pacientes. Aumenta a atividade física, aumenta o gasto calórico, aumenta o tempo de academia, o tempo de exercícios. E chega no final do mês, no final de 15 dias, aumentou o peso. Tem 2 explicações. Uma, se ele consumiu muita caloria, o que ele gastou não foi o suficiente para compensar toda aquela caloria que ele consumiu. Outra situação, ele às vezes consumiu menos caloria, mas ele ganhou massa muscular. Ou seja, ele ganhou peso por conta de troca, ganhando massa muscular. Por isso que ter o acompanhamento é muito interessante. Um outro ponto, eu treinei pesado, foi o que eu falei um pouco antes. Eu treinei pesado, então mereço comer uma pizza. Eu treinei pesado, então mereço tomar uma cervejinha. Ele vai jogar fora 1 hora, 1 hora e meia de atividade em 10, 15, 30 minutos. Quando você começa a atividade física, você começa a sentir mais os seus músculos do corpo, você começa a ter mais vigor físico, você começa a ter um sono melhor, porque você vai estar mais cansado. Mas tem que ser uma regularidade. Vai um dia, não vai outro dia. Vai um dia, passa 2 dias sem ir. Não, tem que ter uma regularidade diária. Depois que você começa a ir regular na atividade física, o corpo começa a produzir endorfinas, que são situações que vai lhe deixar com vontade de fazer mais atividade física. E lógico, a autoestima. Quando você começa a se sentir mais preparado, aguentando mais fazer aquela atividade, você se autoestimula a continuar e vai cada vez gastando mais. E o que é que você tem que fazer de forma inteligente? Controlar do outro lado, para fazer com que o seu resultado com a atividade física seja mais prazerosa. Se você não controla a alimentação, mesmo insistindo na atividade física, você não vai ter sucesso no resultado. E quando você começa a fazer atividade física, começa a ter uma situação interessante. Você começa a ter um gasto calórico tão grande que acaba às vezes você tendo mais fome, que acaba às vezes você tendo mais necessidade de repor aquilo que você está gastando. O corpo começa a pedir mais. E o que é que você vai fazer? Você vai ofertar mais comida? Vai ofertar mais coisa que não presta? De forma alguma. Você vai ofertar o necessário para o seu corpo manter a fisiologia adequada. Aí dessa forma ele vai entender, não tem jeito, eu tenho que usar o meu depósito de gordura como fonte de energia. Porque se eu não usar o meu depósito de gordura como fonte de energia, eu vou sofrer. Então o corpo pensa assim. E aí sim é o momento de você estar intensificando e controlando mais. Pessoal, entra numa curva de melhora tão grande, que a cada dia que passa você vai se sentindo mais estimulado em estar fazendo atividade física, em estar controlando a alimentação. Então, pessoal, não adianta estar aumentando a atividade física, passando de correr para 1 hora, para 2 horas, querendo compensar o que você está fazendo de errado na alimentação na atividade física, porque não vai conseguir compensar. Outro ponto importante, quando a gente fala alimentação, é o que entra na boca. Porque às vezes a pessoa não está comendo as refeições principais, café, almoço e janta, mas está beliscando.
Ou não está comendo, mas chega no final de semana, cerveja, uísque, vinho, tudo tem caloria. Então, quando a gente fala de caloria, é o que vai na boca, não é só a comida. Porque às vezes o paciente chega, porque eu não como nada, ele não come nada no café, no almoço e na janta, mas belisca muito e fica bebendo. Não vai perder peso. Não adianta se enganar. Não adianta querer que a perda de peso seja um milagre, porque não vai ser. Então tem que controlar a quantidade de caloria que vai para a boca. Então, para a gente poder ter resultado na perda de peso associado à atividade física, a gente precisa estudar muito como é o nosso corpo, como é o nosso dia a dia, quais são os nossos hábitos. A atividade física vai ajudá-la bem direcionada. Se você está no momento de realmente perda de peso, você tem que fazer mais atividade aeróbica. Se você tem mais de 35 anos, além da atividade aeróbica intensa, você também tem que fazer um trabalho de musculação, porque a perda de massa muscular é maior nessa etapa. Como também a gente pode mesclar o período, fazer uma atividade aeróbica e depois começar uma atividade de musculação. Depende muito de quantos quilos você precisa perder. O que é que você precisa fazer? A bioimpedância tem um papel muito importante nesse momento, para a gente poder entender como é que está a sua massa muscular, como é que está a sua concentração de gordura, seu percentual de gordura. Tem um papel muito importante, para a gente poder planejar, junto com a equipe multidisciplinar, o que é que você precisa fazer de atividade física. Se mais a parte aeróbica, por ponto de vista fisiológico, que você também pode estar precisando. Às vezes você tem uma diabetes, uma hipertensão, algum problema osteomuscular que vai evitar que você corra, que você ande, mas você pode fazer um hidroginástica, ou seja, tem todo um estudo que precisa se fazer. Não adianta o paciente apenas ir em busca de uma atividade física sem um planejamento, porque não vai dar certo. Além do planejamento alimentar, o planejamento de vida, de horário, do dia a dia, enfim, do trabalho que a pessoa tem. Não adianta ele fazer uma atividade física num dia, no outro dia não conseguir trabalhar. Então tem que fazer uma atividade física mais ponderada. Então, ou seja, precisa de um planejamento para realmente essa atividade física trazer o resultado que ele espera. Não só do ponto de vista de perda de peso, mas com de bem-estar. Porque se você tiver com um bem-estar, se você estiver se sentindo bem, você vai fazer atividade física com muito mais vontade, você vai ter um resultado muito maior. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, deixe seu likezinho aqui, se inscreva no canal e vamos oferecer a mais pessoas o conhecimento sobre a obesidade. Toda semana aqui a gente posta alguma coisa para poder facilitar o seu desempenho na perda de peso ou na manutenção do peso.